Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa aula de revisão. Esse é um vídeo explicativo para que você consiga realizar a sua prova com todos os conhecimentos que você já adquiriu durante o bimestre. Vamos lá? Olha só, vocês têm aí na primeira página da prova um poema, né? E eu vou ler para vocês. Esse poema para que vocês ouçam a minha voz e consigam interpretar. Já vão pensando no que diz esse poema. Vamos lá. Penso e passo. Quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo. Mudo. Quando penso que um passo descobre um mundo, não paro. Passo. E assim que passo e mudo, um novo mundo nasce na palavra que penso. Olha só, Alice Ruiz. Exercício 1. No exercício 1 diz assim: a palavra mudo aparece 2 vezes na primeira estrofe. Aponte o sentido dela no 4º e 5º verso. A palavra mudo aparece 2 vezes na primeira estrofe, certo? Qual é a primeira estrofe? Essa aqui. Tá dizendo que ela aparece 2 vezes. Ela aparece aqui, mudo, e aparece aqui, mudo. A pergunta é: qual é o sentido dela no 4º e 5º verso? Na 4ª e 5ª linha. Qual é o sentido dela? Quando eu digo assim, vou ler novamente. Quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo. Mudo. Qual é o sentido dela? Quando ele fala o primeiro mudo, que é no 4º verso, ele fala assim: não fico mudo. Quando eu digo não fico mudo, eu estou querendo dizer o quê? Transformado? Uma deficiência na fala? Calado? Né? Uma dessas. E quando eu digo outro mudo, não fico mudo. Mudo. Quando eu digo esse último mudo, estou querendo dizer que eu faço o quê? Que eu não fico mudo. Eu faço algo, né? E esse último mudo, que está no 5º verso, ele quer dizer o quê? Fico silencioso? Eu fico transformado? Né? Ou eu transformo em si? O que quer dizer? Você vai ler novamente e tentar interpretar os 2 sentidos da palavra mudo, tá? Número 2. Assinale o que significa, para o poeta, passo, no 10º verso. Verso, vocês identificaram que estrofes são como se fossem parágrafos no texto, mas como é um poema, se diz estrofes. E versos são as linhas do poema, tá? Então, na 10ª linha, então seria no 10º verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse passo aqui, ó, tá perguntando na número 2. Assinale o que significa para o poeta do poema a palavra passo, no 10º verso. O que significa? Significa andar, ultrapassar, uma passagem, um espaço. Eu vou ler para vocês no poema para que vocês interpretem e entendam qual é o sentido dele. Quando penso que um passo descobre o mundo, não paro, passo. Quando eu digo esse passo, eu estou falando o quê? Vocês vão marcar um X na número 2. Número 3. Identifique a melhor interpretação para o verso. Um novo mundo nasce. Quando ele diz um novo mundo nasce, ele está querendo dizer o quê? Uma transformação da realidade? O surgimento de outro mundo? Uma nova geração aparece? Ou tudo é passageiro? 4. Retire da primeira e segunda estrofes do poema 2 pares de palavras que rimam. Essa é fácil, né? É só ir lá
na primeira e na segunda estrofe do poema e escrever os dois pares, quais são as duas rimas existentes, né? Tanto na primeira quanto na segunda estrofe. Número 5. Analise a tirinha a seguir. O mundo de Leloca. Onde a mamãe foi? Ela foi no salão de beleza. Por que ela saiu tão rápido? As mulheres adoram se embelezar. Doce ilusão. Papai não percebeu ainda que o mais interessante num salão de beleza são as fofocas. Agora você pensa o que quer dizer isso. E aí vem a pergunta assim. Retire da tirinha duas palavras que contenham dígrafos. O que é mesmo dígrafo? Vocês estudaram que dígrafos são encontro de duas letras com o mesmo fonema. Isso mesmo, duas letras com o mesmo fonema, com o mesmo som. Pode ser dígrafos vocálicos e pode ser dígrafos consonantais, que são encontro de consoantes, por exemplo, LH, NH, RR, SS. Então você vai ler e retirar da tirinha duas palavras que contenham dígrafos. Só isso, só escrever duas palavrinhas aí. Número 5. Reescreva as frases trocando o nome destacado por pronomes pessoais do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto que vocês aprenderam? Os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. E você vai substituir as palavras em negrito por um desses pronomes. Por exemplo, vou fazer a letra A para você. O cacique era o líder. Ele era o líder. Então, você vai substituir a palavra o cacique por ele. Ele era o líder. Pronto, já fiz a letra A para você. Agora você faz as outras. Então, você vai substituir as palavrinhas em negrito por um pronome pessoal do caso reto, que são esses que eu falei. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles ou elas. Depois vem a número 6. Antes que eu me esqueça, vocês viram que tem duas questões número 5, né? Em vez de valer um ponto cada questão, já que são 10, deveriam ser 10 questões. Então, nós temos 11 questões na prova e não 10. Então, tem duas número 5. Então, cada número 5 vai valer meio ponto, ok? Então, uma número 5 vale meio ponto, a outra número 5 vale meio ponto, tá bom? E o restante das outras questões, todas valem um ponto, ok? Então, vamos lá. Número 6 agora. Na número 6 diz assim, complete as lacunas com os pronomes demonstrativos adequados. Os pronomes demonstrativos são aqueles que indicam a posição, tá? A posição em que está aquele objeto destacado. Por exemplo, letra A. Caneta é minha, é sua e é do Leonardo. Aqui eu tenho que completar com o pronome pessoal, pronome demonstrativo. E esse pronome demonstrativo, qual eu utilizo? Os pronomes demonstrativos são este, esta, para algo que está próximo de mim. Eu que estou falando, então isso tem que estar próximo de mim, tá? Esse ou essa está próximo de você ou com quem eu estou falando, da pessoa que eu estou conversando, da pessoa que eu estou falando. Esse ou essa, tá? Ou isso. E aquele, aquela ou aquilo é algo que está distante de mim e distante de você. Então, lembra que eu dei o exemplo da caneta no vídeo? Agora eu vou dar um exemplo para você da apostila, por exemplo. Esta é minha apostila. Agora vamos dizer que essa apostila é sua. Então eu digo, essa é sua apostila. Essa é sua. Agora essa apostila está distante de mim e de você, certo? Ela pode ser minha, pode ser sua, mas ela está distante tanto de mim quanto de você. Então, aquela apostila é a sua. Ou aquela apostila é a minha,
tá? Aquela é a minha apostila, ok? Então, este, esta ou isto está próximo de mim. Eu que estou falando. Esse, essa ou isso está próximo da pessoa com quem eu estou falando. E aquele, aquela ou aquilo está distante de quem está falando e da pessoa com quem estou falando. Está distante de todos nós, ok? Então, neste exercício, você vai completar com o pronome demonstrativo, aquele que indica a posição do objeto ou do que você está falando, ok? Então, é só completar aí. Então, aí nesse exercício 6, você vai completar com esta, essa, aquele, aquela, isso, tá? Você vai completar com esses aí, esses demonstrativos. Número 7. Complete as lacunas com pronomes possessivos do quadro abaixo. No exercício 7, houve um erro de digitação, ok? Então, no exercício 7, tem um quadrinho de palavras para você completar. Esse quadro de palavras são pronomes possessivos, são aqueles que indicam posse. Meu, minha, seu, sua, né? Teu, tua. E esses pronomes, todos eles estão corretos, exceto esse aqui, ó. Olha, meu. Tá escrito meu e você vai completar com S, porque na verdade foi um erro de digitação. Então, na verdade, aí nesse quadrinho, a palavra escrita corretamente deveria ser meus, tá? Então, você vai completar o quadrinho aí com esse S, porque foi um erro de digitação. Enfim, eu devo completar esse exercício com os pronomes que tem no quadro. Os pronomes são meus, nosso, nossas, minha e sua. Então, na número 7, você vai completar com o melhor pronome, o que melhor der sentido para a frase, ok? Então, na sequência, vocês têm aí um poema, tá? Desperdício, de Rosiane Fernandes. Alô, alô, garotada, prestem muita atenção. Para evitar o desperdício, vou ensinar uma lição. Mas antes, vou falar um pouco da nossa situação. Cerca de 13 milhões de pessoas que vivem em nossa nação passam fome e muita sede e sofrem de desnutrição. Que curioso, vejam vocês, que 30% da produção agrícola do nosso país cultivado é toda desperdiçada. E lhes digo com tristeza e muito sofrimento que esse fato deixa o Brasil entre os 10 países que mais desperdiçam alimento. Por isso, comece em casa e aprenda uma lição. Aproveite por completo a comida que no prato colocar, o suco que for beber e a água que for tomar. E a comida que sobrou de ontem para a panela deve voltar. Fala para a mamãe e o papai tudo reaproveitar. Agindo corretamente, com consciência e dedicação, vamos ajudar a diminuir a fome da nossa nação. Olha que legal, gente! Agora vem a atividade correspondente a esse poema. Qual é o assunto abordado no poema? Do que se trata o poema? Do que tanto fala nesse poema? Nessa questão, você pode simplesmente dizer fala disso. Ou simplesmente escrever, explicar. Tem bastante linhas aí. 1, 2, 3 ainda tem um espaço, tá? Então você pode explicar com as suas palavras ou escrever simplesmente uma palavra que você acha que é o que fala, tá? Mas eu prefiro que você explique, disserte, argumente bastante, para que eu realmente entenda o que você quis dizer sobre o assunto. Depois tem a número 9. De acordo com o texto, 13 milhões de brasileiros passam fome, sede e sofrem de desnutrição. Como você acha que o problema da fome poderia ser resolvido ou diminuído no nosso país? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Como você acha que isso tudo poderia ser resolvido? Eu quero que você escreva bastante. Use todas as linhas que estiverem aí na sua prova, tá bom? Então escreva com as suas palavras, tá? Tudo que você pensa sobre isso, tudo que poderia ser feito, tá bom? Depois, número 10. Muitos dizem que apenas uma pessoa não pode resolver os problemas do mundo. Porém, não podemos pensar dessa forma, porque a mudança deve começar dentro da nossa casa.
Quais lições você aprendeu após a leitura das 3 últimas estrofes do poema? Qual foi a lição que você aprendeu? O que você tirou como proveito, como algo de ensinamento desse poema? Leia-o novamente para que você decodifique a informação necessária, para que você consiga explorar ainda mais esse poema e depois escrever aqui argumentando sobre a sua possível resposta, tá? Que lições você aprendeu após essa leitura? O que você aprendeu? Você pode escrever o quanto você quiser. É a última questão tem bastante linha para que você disserte, tá? Para que você argumente sobre o assunto, ok? Espero que vocês tenham compreendido a nossa revisão e explicação da prova, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar no privado se ainda surgir alguma dúvida, ok? Um super beijo e até a nossa próxima aula.